Um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia de oração. Agora é 8h51 da manhã. Hoje é 24 de julho de 2026, sexta-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Convidar você, porque hoje é dia de oração, renovar nossas Deus, só Deus pode renovar nossas forças. Eu custei a levantar para fazer a live. Trabalhei até tarde ontem, busquei a minha irmã no trabalho, meia-noite. Mas toda sexta-feira a gente temos que falar com Deus. É maravilhoso falar com Deus. Então, um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. A Branquinha está comigo aqui. Hoje meus dois gatinhos agarraram bebê ali na hora que eu estava tomando café. Cássio Santos, bom dia, Cássio. Deus abençoe. E aí, custei para vir para cá, mas graças a Deus estamos aqui. Então vamos esperar as pessoas chegarem, nós vamos começar a oração, somente crer e trazer a palavra de Deus. Da continuidade à mensagem, O Sobrenatural, livro 6. Eu estou na parte 5 já. A página eu não me recordo, mas a gente vamos orar primeiro, somente crer, tudo é possível, falar um pouquinho com Deus, e aí sim eu trago a palavra de Deus. Como de costume, eu espero 5 minutinhos para dar tempo das pessoas chegar, para a gente fazer uma oração rápida e trazer a palavra de Deus. Agora é 8h53. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Como de costume, toda sexta-feira a gente ora, uma vez por semana, é muito importante. E a gente precisa renovar a força da gente. Se a gente não renovar a força da gente não consegue. Hoje está 20 graus, falou a temperatura que hoje deve chover lá para as 8 horas. Então talvez hoje à noite eu não vou trabalhar. Eu trabalho de noite também, faço iFood e faço Uber. Tá fraco pra caramba, esse mês tá muito fraco. Comércio, não sei se para vocês está assim também. Nessa época que as famílias tiram para ficar de férias, o comércio fica muito ruim. Giovanete Maria, um bom dia, Giovanete. Giovanete Maria está no TikTok. E Cássio no Instagram. Agora vai chegar as pessoas, aos poucos vai chegar. Mais um minuto, aí eu vou começar a orar, tá? Aí eu vou também publicar minha live lá no Facebook, no TikTok, eu publico sempre no Facebook, compartilho ela. E aí nós começamos a oração. Tudo na nossa vida, para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que ter persistência. Porque se a pessoa não for uma pessoa persistente, ela não consegue seu objetivo, porque as coisas é tão difíceis para conseguir. Tão difícil. Mais um minuto. Mais um minutinho, eu vou começar a oração, tá? Só que dessa vez eu vou convidar você para estar ajoelhando aí. Quando eu vou fazer a oração, eu gosto de fazer ajoelhado. Então, se você não tiver nenhuma deficiência física, se você puder ajoelhar, será bom. Deixa eu compartilhar essa minha live, tirar essa minha gatinha de cima de mim aqui e nós vamos começar a oração agora.
Agora eu já posso começar. Só compartilhar essa live aqui, lá no Facebook. Compartilha ela lá. Tá compartilhada a live. Ô Branca, desce aí que eu vou orar agora. Dessa vez eu vou orar. Desce, desce. Se você quiser me ajudar na oração, depois você vem. Então arreda a cadeira para lá. Já vou me ajoelhar aqui. E nós vamos orar. Orar é muito importante. Você quer ter uma experiência com Deus? Você quer que Deus escuta a sua oração? Você quer renovar suas forças com Deus? Você quer fazer o propósito da sua vida? Você tem que orar. Mas se você puder ajoelhar, é melhor. Deus vai ver que você está rendido aí. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez nessa manhã, eu venho a Ti, render a minha vida ao Senhor. Pedir que o Senhor renova minhas forças, me fortalece, tanto no espírito quanto no meu corpo carnal, Senhor. Às vezes, quero fazer coisas, Senhor, para o reino do Senhor. Às vezes, quero fazer, talvez, ter mais life, levantar mais cedo, mas o corpo está cansado devido ao trabalho, à correria, o dia a dia. E aí, eu não consigo fazer esse compromisso de fazer a live um pouco mais cedo. Mas eu venho aqui renovar minhas forças, pedir que o Senhor interfira em todas as coisas, nas coisas espirituais, nas coisas carnais. Renova a minha saúde, Senhor. Renova o meu espírito, Senhor. Que o Senhor esteja presente na minha vida. Quero agradecer ao Senhor tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer ainda. A cada pessoa que está nessa live, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las. Cada um deve ter o seu objetivo, o seu propósito. Escuta a oração dessas pessoas, Pai. Eu não sei qual é o problema delas, mas o Senhor sabe. O Senhor pode sondar o coração de cada pessoa e responder a oração dela e fazer a vontade dela conforme a necessidade e também conforme o que é melhor para o Senhor. Pai, quero também pedir pela minha esposa, que foi trabalhar, e graças a Deus está trabalhando bem também. E ela também fala que está cansada. Nós todos precisamos de renovar nossas forças com o Senhor. Esse corpo da gente é um corpo que vai adoecer, vai cansando, vai envelhecendo. Por isso que as pessoas têm que ter o entendimento que elas têm que estar na tua presença, para que assim, elas na sua presença, fazendo a tua vontade, no futuro, no lar celestial, nós vamos ter um corpo novo, um corpo entre 20 e 18 anos. Não vai ser essa carcaça velha, cansada, doente. Mas, como a gente estamos aqui nesse lugar, e a gente ficamos doentes, ficamos cansados, nosso corpo não aguenta, pedimos a renovação, pedimos que o Senhor continue nos dando saúde, cuidando da nossa vida. Cuida da vida da minha esposa, que ela possa
continuar com a saúde dela, trabalhando e fazendo o seu propósito. Agora, Pai, peço também pelos meus bichinhos. Graças a Deus, estão todos bem. Isso é muito importante. O Senhor cuida deles, cuida do meu lar. Quero agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo sustento dessa casa. Nada tem nos faltado, Pai. Obrigado pela tua porção. Agora vamos interceder também pelo nosso pastor, pedindo que o Senhor continue renovando suas forças, dando ele saúde. Cuida dele, Pai. Também a sua esposa, que é a sua companheira, cuida dela também, Pai. Dela saúde, seus familiares, para que ele possa estar bem, com a sua cabeça voltado a trazer a tua palavra, trazer o alimento espiritual que nós necessitamos cada dia. Obrigado, Senhor, por ter um ministério que é a tua palavra, a tua mensagem, o Senhor ter nos enviado um profeta nessa era, essa última era, para revelar o que nós necessitamos, Pai, para ter uma vida plena no Senhor. Obrigado, Senhor, por a mensagem. E agora também quero pedir também, Pai, pelos ministros da nossa igreja, que são seus ajudadores, que vão a lugares levar a tua palavra. Cuida deles, da saúde. Proteja eles, Senhor, nas estradas, para que eles possam voltar em segurança. Abençoa seus familiares também. E agora vamos pedir também pelos nossos diáconos. São os guardadores da igreja, os protetores, que estão ali nos auxiliando, nos orientando. Dê saúde eles, Pai. Tem homens ali que já estão numa idade mais elevada. Continua trabalhando para o Senhor. Então, Senhor, continue cuidando deles e da sua saúde. É o que eu lhe peço. Também peço pelos nossos irmãos da igreja, que cada um continue com a sua fé, buscando ao Senhor, renovando a sua força, intercedendo um pelo outro, orando um pelo outro, Senhor, porque nós necessitamos, nós somos necessitados de oração. Te agradeço, Deus, já, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida. Que cada pessoa que vai ouvir essa live possa sair abençoada espiritualmente pela tua palavra. E agora, nesse momento, que vou trazer a tua palavra, o sobrenatural, livro 6, quero pedir que o Senhor traga para mim entendimento, para que eu possa transmitir a tua palavra para o teu povo, que cada pessoa que vai ouvir essa live possa compreender a tua palavra. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí, como sempre, eu gosto de colocar o hino Somente Crer, tudo é possível, na oração, né? Então, agora eu vou colocar o hino. O hino está no meu filho, essa nem vai, eu acho que vai. Eu não dá ajuda, eu acho que não vai ter. Ou era a minha ajuda. Se não for no meu, tem que ser no da ajuda. Deixa eu ver aqui, gente. Ah, tá aqui. Então agora nós vamos escutar o hino, tá? Na oração Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem
satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrirá ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só dele a vida faz sentido, pois vida forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. É um privilégio sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. Maravilhoso falar com Deus. Então agora nós vamos trazer a mensagem mesmo, tá? Eu não consegui fazer a live mais cedo hoje. Trabalhei até meia-noite ontem. Tá muito cansado.
Mas toda sexta-feira é dia de oração. Eu posso até não fazer muito cedo, mas não fica sem oração. Já tem 1 ano que eu trago a palavra de Deus aqui nesse canal, tá? E no vídeo que eu vi lá, que eu assisti, dia 25, que vai ser amanhã, uma sexta-feira que eu fiz a oração, a unção estava muito forte aqui. Eu não sei se vai mandar para mim republicar esse vídeo. Se não mandar, eu vou ver se eu consigo pegar ele. Vai ser amanhã. Então quer dizer, hoje é dia de oração, dia 24. Foi dia 25, ano passado, que eu fiz essa oração. O Espírito Santo desceu aqui em casa. A minha esposa estava dormindo. Eu orei por ela, o chão estava tão grande que ela levantou e me ajudou a orar. Eu estava tremendo com a presença do Senhor aqui. E eu gostei tanto daquela oração naquele dia. Aquele dia eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Se amanhã esse vídeo aparecer, eu devo trazer para vocês, tá? Talvez amanhã eu tenho ele lá, que a minha esposa gostou dele. Eu acho que, na minha opinião, é um dos vídeos que eu mais gostei, foi esse dia de oração. E olha pra você ver, eu contei a história lá, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus colocou no meu propósito de eu trazer a palavra de Deus. E aí eu estava meditando, eu falei assim, eu tenho que tirar mais dia para orar. Então eu falei, eu vou começar com os dias. Eu falei, eu vou colocar sexta-feira para orar. E aí eu coloquei uma sexta-feira para orar e orei. Eu acho que era a segunda vez que eu estava na oração. E aí, gente, eu tinha colocado o propósito de levantar 5 horas da manhã toda sexta-feira e orar. Eu cumpri quase 1 ano fazendo isso. Levantava toda sexta-feira, 5 horas da manhã, antes do galo cantar, e ia orar. Só que o decorrer do tempo, o corpo da gente vai ficando cansado, e eu também sou muito ruim para levantar, eu colocava o telefone para despertar. E aí eu cumpri quase 1 ano fazendo isso. Eu continuo fazendo oração toda sexta-feira, porém não 5 horas da manhã, igual eu estava fazendo. E aí o que aconteceu? Eu não sei se foi a segunda vez que eu tinha feito esse propósito. E eu ainda não tinha colocado o telefone para despertar, não. Eu comecei a fazer oração porque meu gatinho Fênix, que é um pretinho que eu tenho, ele chegava aqui em casa quase todo dia, 4h40 da manhã, me acordando. Aí eu falei, já que ele me acorda, eu vou orar nesse horário. Né? Só que o que acontece? Ele tinha ficado muito tempo sem me acordar. Eu não tinha me acordado. Então aí eu orei uma sexta-feira, e na outra sexta-feira, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu tinha esquecido que eu era dia de oração na sexta-feira. Desse dia que eu estou te falando que a unção estava tão forte. Então eu levantei um pouco com falta de ar, fiz a minha inalação, fiz as minhas coisas todas e tal. E aí eu fui deitar de novo na cama, sem lembrar do compromisso que eu tinha feito na sexta-feira para orar. Aí na hora que eu estou deitando de novo e comecei a pensar nas coisas, Deus começou a colocar na minha cabeça os pensamentos. Eu lembrei que era sexta-feira, que era dia de oração. Eu tinha esquecido que era sexta-feira, que era o dia de orar. E aí Deus me lembrou. O meu gatinho chegou, já era 4 e pouco, aí eu fiquei despertadinho. Antes das 5 horas da manhã eu já estava aqui orando. Então foi maravilhoso. Aí nesse dia eu orei, falei com Deus, né? Foi maravilhoso, a experiência tremenda, senti a presença de Deus. A minha esposa estava dormindo,
terminou, eu orei por ela, intercedi por ela. A unção foi tão grande que ela levantou, ajoelhou aqui, orou comigo, nós dois choramos juntos. Oramos, o Espírito Santo desceu aqui. Então foi maravilhoso. Mas por que eu estou falando isso com você? Porque quando a gente faz um propósito na vida da gente e a gente for sincero, e Deus aceitar aquele propósito, ele vem confirmar o Espírito Santo naquele dia. Eu nunca tinha sentido uma unção tão forte como aquele dia. Uma experiência tremenda com o Senhor. E ele me lembrou desse dia da oração. Eu tinha esquecido. Então até Deus te lembra o que você fala. Eu tinha esquecido. Então para mim aquele dia foi um dia marcante, está registrado, foi gravado. E eu estava assistindo a live e eu chorei. No dia da oração eu chorei. Então eu quero ver se amanhã deve aparecer aqui. Eu vou ver se eu compartilho com vocês aquele dia lá. Tá? Então, o que é que eu tiro de lição com isso? E eu acho que vocês devem também tirar. Eu tinha falado com Deus que uma semana é muito pouco para orar. Mas nós, ser humano que corre para um lado, corre para o outro, faz tanta coisa, o certo é você orar todo dia. Tá? Eu vou ser sincero com você. Mas eu falei, eu vou começar com o dia da semana. Aí, às vezes, quando eu venho trazer a palavra, eu faço uma oração rápida, né? Mas sexta-feira mesmo, como hoje, é dia que a gente tem que tirar. Agora eu quero que você pense em outro lado. Se cada lar, cada ser humano fizesse isso, com certeza a sua vida estaria melhor. Você seria uma pessoa mais calma, não seria uma pessoa agitada. Porque, querendo ou não, a gente trabalha muito, a gente corre para um lado, corre para o outro. E no meu coração, Deus estava colocando no meu coração. A gente tem que tirar um tempo para conversar com Deus, falar com Deus, renovar nossas forças. E aí eu resolvi tirar na sexta-feira. Mas, gente, depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou. Eu sou uma pessoa que eu leio mais. Eu sou uma pessoa que eu busco mais a Deus, que eu oro. E Deus trabalha na minha vida. Por quê? Porque a gente rende ao Senhor e as pessoas estão precisando fazer isso. Eu sinto que as pessoas precisam fazer isso. Então, a partir do momento que você faz isso, meu pastor lá, Nelson, lá, ele falou uma coisa lá, que aquilo ficou no meu coração. Se alguma vez Deus colocar no meu coração, eu vou trazer uma palavra sobre aquele assunto. Ele falou lá que para você ser bem-aventurado na sua vida, você tem que ser uma pessoa separada para Deus. Você tem que meditar de dia e de noite da palavra de Deus. Você tem que separar dos escarnecedores. Você tem que ler a palavra de Deus. As pessoas não leem a Bíblia. Então, o primeiro requisito que você tem que fazer é ler a palavra de Deus. Segundo requisito, você tem que escutar a palavra de Deus. E depois você tem que aplicar. Se você fazer essas três coisas, você vai mudar a sua vida. Por quê? Você vai aplicar. Então vamos supor que cada família fizesse isso na sua casa. Você tivesse hábito de ler a palavra de Deus. Então Deus ia trabalhar na sua vida. Então você ia ler, escutar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Então você ia arrumar um cantinho na sua casa, reservado. Não precisa ser um canto grande, não. Pode ser um cantinho pequeno. Para você orar, você ia ter um cantinho para você ler. Você ia ter um cantinho para você escutar a palavra de Deus. Você ia pegar seu esposo, sua esposa, pelo menos uma vez por semana. O certo seria pelo menos umas 4, 5 vezes, né? Mas quem não faz nada, começa com um dia.
tudo na vida, quando a gente vai fazer, a gente tem que conversar. Então, já que essa pessoa não tem hábito de conversar, vamos supor, vou te dar um exemplo. Você vai ler a Bíblia. Você não tem hábito de ler a Bíblia? Lê só uma página, mas começa. Ô, gente, depois que eu tirei minha vida para Deus negócio, eu fazia live aqui 2 horas de live. Só que aí o TikTok não publicava live. Aí, como eu não publicava live, eu tive que diminuir para 1 hora. Mas você acha que eu comecei com 1 hora? Eu comecei fazendo 10, 15 minutos. Eu comecei aos poucos. Aí Deus vai trabalhando na sua vida. Hoje, se você deixar, eu faço 2 horas, 3 horas de live seguido. É cansativo, mas eu faço. Se colocar para me fazer, eu faço. Só que eu tenho que ficar pausando ela e colocar 1 hora. O TikTok não aceita se passar de 1 hora. Então, tudo quando a gente vai fazer, a gente tem que conversar. Você já imaginou que se cada família começasse a ler a Bíblia, vamos falar assim, ó, colocar um propósito. Eu vou ler todo dia uma página da Bíblia. Uma só. Só para me dar gosto. Só para o Espírito Santo vir e começar a trabalhar comigo. Aí começa com uma folha da Bíblia. Aí você começa sozinho, já que você está com mais fé do que seu marido e sua casa. Você começa sozinho. Depois você vem trazer seu marido e seus filhos. Isso aí vai resolver casamento. Isso aí vai resolver filho mal criado. Isso aí resolve a vida de muita gente. O segredo está aí. Mas sabe por que as famílias estão todas com confusão? Porque as pessoas não têm propósito. Faz um propósito na sua vida. Aí começa com uma folha de Bíblia. Você vai lá, vai ler. Aí coloca lá, começa a escutar a palavra de Deus. 10 minutinhos. Porque tem pessoas que não dá conta de escutar. Escuta 10 minutinhos, não tem problema não. Então aí você já vai fazer o que está na Bíblia. Você já vai ler, já vai escutar. Depois praticar. Você vai começar a conversar com Deus. Ah, mas eu não sei orar não. Não sabe orar não? Então tá. Começa agradecendo a Deus. Senhor Deus, eu quero agradecer por esse dia, pela minha saúde, pela minha família. Pronto. E depois vai começando. Então fez as 3 coisas. E depois vai mudando as suas vidas. Aí depois o que você vai fazer? Traz seu filho, traz seu marido para tentar fazer a mesma coisa. Na hora que você assustar todo mundo da sua casa, a Bíblia fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é? Mas só que não é só de boca, não. Você tem que praticar. Praticar, não é de boca. Fazer sua casa, seu marido, seu filho servir ao Senhor. Aí não tem como o inimigo. Você vai ter problema? Você vai ter problema sim. Só que todos da sua casa vai estar forte espiritualmente. E aí não tem como Satanás desviar seu filho. Aí não tem como Satanás colocar seu casamento frio. Não tem como seu filho desviado. A sua casa é protegida pelo Senhor. Mas por que isso está acontecendo, que está uma bagunça toda? As pessoas não tiram tempo para Deus. O dia tem 24 horas, gente. Tira pelo menos 15 minutos por dia para Deus. Ah, mas eu estou começando agora. Começa com 5. Começa com 5. 24 horas no dia. Você faz tanta coisa aí, planeja viagem, faz isso, aquilo, a outro. Por que você não vai planejar ter um companheirismo com Deus? Então, se Deus quiser, amanhã eu quero ver se eu vou colocar essa live aí de sexta-feira. Foi uma coisa tremenda na minha vida. Vocês talvez vão assistir, para vocês não vai ser nada. Vai ser, é uma coisa comum. Mas para mim não foi comum. Para mim eu senti o Espírito Santo aqui que eu tremia. Foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus, foi aquele dia. Então ficou marcado na minha vida. E eu vou ver se eu coloco para vocês aí. Pode ser que não seja nada para vocês, mas para mim é muito importante aquela live e ficou registrado. Se alguém me perguntar se você teve experiência com Deus, você lembra desse dia? Eu falo, foi aquele dia ali. Eu tinha esquecido da oração,
Deus me lembrou, eu orei, a minha esposa estava dormindo, ela veio de joelho, orou, nós dois saímos chorando. Essa é a experiência com Deus que eu tive. E você deveria ter uma experiência com Deus também, você aí do outro lado. Então vamos trazer a palavra de Deus um pouquinho, porque 1 hora de live todos os dias eu faço de segunda a sábado. É um prazer, eu sou feliz por fazer isso. Deus colocou no meu coração, e se eu não fazer, eu adoeço, tá? Se eu não ler a palavra de Deus na hora que eu acordo, é a mesma coisa que está faltando alguma coisa que eu não alimentei. E a palavra de Deus é alimento espiritual. As pessoas alimentam de todo tipo de coisa, mas elas deveriam alimentar. A primeira coisa do dia é o alimento do Senhor. Ora, Deus, Senhor, Deus, quero agradecer por esse café da manhã, pelo pão de cada dia e tal, mas também quero agradecer o Senhor pela tua palavra, porque a tua palavra sara, cura, liberta de tudo. E se você não alimentar da palavra de Deus, você é uma pessoa anêmica espiritual, fraca. Por que as pessoas estão doentes? Por que as pessoas estão fracas? Porque não alimentam da palavra de Deus. Então vamos lá. Capítulo 83. A natureza de Deus explicada. 1961. E a hora corre, tá? Começando em meados de janeiro de 1961. William Marlon Branham, nosso profeta, pregou uma semana em Belmont, Texas, e depois algumas noites em Phoenix e em Tucson, Arizona, e então 2 semanas em Long Beach, Califórnia, na primeira igreja das Assembleias de Deus, no sábado de manhã, 11 de fevereiro de 1961, ele falou para algumas centenas de pessoas no café da manhã. Do companheirismo dos homens de negócio, do evangelho completo, que aconteceu na cafeteria Clifton, em Los Angeles. Sua mensagem estava sendo gravada para transmissão na televisão na noite seguinte. Então ficou tudo registrado a sua mensagem. Sabendo que estaria falando à nação, Billy, nosso profeta, usou esta oportunidade para compartilhar um pouco do que tinha aprendido nas 7 eras da igreja. Ele explicou a diferença entre denominação e organização verdadeira. Então ele vai explicar qual que é a diferença entre organização e denominação. E mostrou como Satanás tinha tentado derrotar Cristo ao se unir à igreja. Satanás, gente, ele é muito astuto. Ele sempre quis destruir Deus. No jardim do Éden, ele foi a Eva e falou com a Eva que ela não precisava importar com a palavra de Deus, não, que ela ia ter vida eterna, que não tinha problema, o que Deus tinha dado o mandamento para que ela não comesse da árvore do bem e do mal. Senão, ela ia morrer. Satanás foi lá e falou para ela: não, Eva, não tem problema não, você pode fazer sim. Ele é Deus, ele não vai te matar. Você vai ainda ter sabedoria. E as mulheres hoje querem ter sabedoria mais do que o homem. Muitas vezes sabedoria vem de Satanás. Se você tiver uma coisa espiritual, você vai entender. Deus trabalha com fé. Eu tenho uma mensagem com a hora, se Deus quiser, eu vou trazer essa mensagem. Eu sou doido para trazer, eu vou trazer. Eu vou folhear ela lá, nem sei onde que ela está. Sabe a mensagem que eu tenho vontade de trazer para vocês? É a mensagem chamada Sabedoria versus Fé. Sabedoria sempre vai vir de Satanás. Uma pessoa que fica, eu sou muito sábio. Cuidado.
Cuidado. Se você for espiritual, quando a pessoa falar com você de sabedoria, claro que você tem que saber as coisas ao decorrer do tempo. Deus vai trabalhar com você, você vai adquirir sabedoria. Mas o cristão verdadeiro, ele tem mais fé do que sabedoria. Deus sempre vai exigir de um filho de Deus a fé dele. A fé é melhor do que a sabedoria. Porque Eva quis a sabedoria, o conhecimento. Quando Satanás foi falar com ela, a serpente lá no jardim do Éden, ele falou que ela ia ter sabedoria, que ela ia ter conhecimento, que ela ia abrir os seus olhos, ela ia saber tudo isso. Então, ela cresceu o olhão e quis isso. Mas se ela tivesse fé no coração e crido na palavra de Deus, como ela falou com Satanás, mas Deus falou que não era para me fazer isso. Se ela ficasse com a palavra de Deus, não tinha acontecido isso. Então, o que Satanás fez? Satanás entrou nas igrejas e começou a corromper a palavra de Deus. Satanás tinha tentado derrotar Cristo ao se unir à igreja. Então ele uniu a igreja. Ele é astuto. Enganando a dentro dela. Começou a enganar as igrejas entrando dentro dela. Como Satanás entrou no jardim do Éden, através da serpente, enganou Eva. Bíblia usou São João 15,4. Esse 5 como texto. Onde Jesus disse, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiver em mim. Então, se a pessoa não estiver no Senhor Jesus Cristo, ela não tem como dar bom fruto. Por isso que tem a palavra, conheceis este fruto e sabei qual fruto é. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu dele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus não tem como trazer a palavra de Deus para vocês aqui não. Eu nem consigo nem trazer a palavra, nem falar de Deus para vocês. Tem que ter alguma coisa de Deus. Geralmente essa escritura é explicada ao cristão individualmente, concedente ao relacionamento dele ou dela com Cristo. Hoje, Billy subiu em um degrau a mais, aplicando esse versículo às igrejas cristãs, através das eras, e o relacionamento delas com Cristo, como indivíduo. Então, cada pessoa tem que relacionar com Deus individualmente, reunidos em grupos e coletivamente, escolheram quem eles iriam seguir. Esses grupos produziram frutos que refletiram as ideias de seus líderes. Então, à vez de refletir Cristo, eles estavam refletindo a ideia dos seus líderes religiosos. Isso que eu falo com vocês. Satanás entrou nas igrejas através dos líderes religiosos. Para ilustrar esse ponto, ele escreveu uma árvore em comum que ele viu na casa do doutor Senhor Chariot, em Forres. Na semana anterior, cada galho daquela árvore carregava um tipo diferente de frutos secos. Quando Billy perguntou ao Senhor Jades que tipo de árvore era aquela, ele disse que era uma laranjeira. Então, a live já está quase acabando, 1 hora só de live, mas aqui você não vai sair sem um alimento espiritual, não. Você vai ser alimentado pela palavra de Deus.
nós vamos falar agora sobre as frutas cítricas, como a laranjeira, enxertada na laranjeira. E eu vou dar um exemplo para você aí. Se você captar esse exemplo, você vai sair melhor do que você entrou. Mas muitos outros galhos de frutos cítricos foram enxertados no tronco. Então, todo ser humano precisa ser enxertado em Cristo Jesus. E cada galho carregava o fruto da árvore, de qual foi tirado. Então, vamos supor que você aí, do outro lado, seja uma laranja. O outro fulano de tal gosta do limão, é o limão. O outro é uma oranja, e aí vai para lá. Tudo enxertado em Senhor Jesus Cristo. Mas cada pessoa tem uma característica. Né? Cada ser humano tem uma característica. Billy tinha perguntado ao senhor Sharp se todos os galhos produziam laranjas no seguinte. O senhor Sharp lhe disse: ainda que o tronco fosse uma laranjeira, a laranjeira seria Cristo. Se toda pessoa for enxertada no Senhor Jesus Cristo, ela vai receber o Senhor Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo, como ele é verdadeiro original, representando a laranjeira, ele vai produzir laranja. Tá certo? Só que vai ser enxertado ali o limão. Vai ser enxertado vários tipos de frutos ali. Só que o original é a laranja. Cada galho enxertado iria produzir seu próprio fruto, destinadamente. Então, o que significa? Que cada pessoa vai produzir seu próprio fruto. O Senhor Jesus vai enxertar ela ali e ela vai produzir seu fruto. Se você for laranja, tangerina, toranja, limão ou oliva, o que o galho era, no princípio, aquilo determinava que tipo de fruto ele iria produzir. Então, se você é uma pessoa religiosa e você é da Igreja Assembleia de Deus, ou você é da Igreja Batista, ou você é da Igreja Católica, se você enxertar Jesus na sua vida, você vai produzir segundo o seu fruto. E se o seu fruto é a Igreja Católica, você vai produzir Igreja Católica. Se o fruto é da Igreja Assembleia de Deus, você vai produzir a Assembleia de Deus. Se o fruto for da Batista, você vai produzir Batista. Mas se o seu fruto for laranja, se o seu fruto for Jesus, você vai produzir Jesus na sua vida. Você vai ser um cristão verdadeiro. Então, eu vou encerrar a live porque eu não tenho muito tempo. Vou correr, não tenho tempo para explicar muito. Mas a palavra de Deus vem em primeiro lugar. Por mais que você seja ligado à religião, você tem que produzir Deus na sua vida. Deixa essa igreja assembleia, deixa essa batista, produz Cristo. O Senhor Jesus vai enxertar na sua vida Jesus Cristo, a palavra de Deus, e você tem que produzir Cristo na sua vida, o Senhor Jesus. Agora, se você produzir a sua própria igreja, você não está produzindo o original, que é a palavra de Deus. De todas as formas, quando o tronco da árvore produz um novo galho, aquele galho produzirá mais laranjas, coisa verdadeira, que é o Senhor. Billy, então, trocou um paralelo para a sua audiência em Los Angeles. Ele disse: Jesus Cristo é a árvore da vida. Quando esta árvore começou no livro de Atos,
todos os galhos produziam o mesmo fruto. O que vale dizer, eles carregavam Cristo, crentes da Bíblia. No início era assim, cheios do Espírito Santo. Satanás se infiltrou nas igrejas. Olha a explicação aí. E usou sua influência para enxertar outros galhos dos troncos. Então Satanás entrou nas igrejas, enxertou outros galhos do tronco e produziu outros frutos que não é a palavra de Deus. Mais tarde, esses galhos assumiram o nome de católica. Então, era uma igreja verdadeira, surgiu um galho falso, a católica, a igreja católica. Aí depois surgiu a igreja luterana, depois a igreja metodista, depois a igreja batista, depois a presbiteriana e outras, e outras, e outras. Se você captar essa mensagem, a minha live já foi ganha. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, ore mais a Deus, busque mais a Deus, leia mais. Não fique só com o versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque em prática. O conselho foi dado aí, lê um versículo só. Faça uma oração uma vez por semana. Na hora que você assustar, você está fazendo quase todos os dias. Toma esse compromisso de resolver o problema da sua casa, do seu lar. Seja responsável você mesmo. Não jogue essa responsabilidade para outro. A salvação é individual. Cada um é responsável pela sua salvação. Não terceirize a sua salvação. Faça a sua parte. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Busque mais a Deus. Alimente da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus que pode salvar a pessoa. Outra coisa, não tem como. Se você não alimentar da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa desnutrida. Até fisicamente, se você não alimenta, você não tem força nem para levantar da cadeira. E se você não alimentar da palavra de Deus, você não vai ter força para seguir em frente com o propósito que Deus está querendo na sua vida. Então, Deus abençoe vocês. Vou encerrar a live. Fica com Deus. Amanhã, estou com esse propósito. Vai ser uma live diferente. Eu vou tentar resgatar esse vídeo da oração que eu fiz, eu e minha esposa, nós choramos aqui. Foi maravilhoso. Você vai ver choro ali. Mas muitas pessoas estão precisando disso mesmo, é de choro. Ajoelhar no chão e chorar, Senhor Deus, tem muito tempo que eu não te sigo. Eu estou afastado tem muitos anos. Me dê um novo espírito. Eu quero ter um propósito com o Senhor. É isso aí, gente. Isso aí é salvação para a sua vida. Eu acho que vai ajudar muita gente aquela oração que eu fiz ali com a minha esposa. Eu estou com o propósito de colocar esse vídeo aí amanhã para vocês. Nem vou trazer a palavra de Deus, colocar esse vídeo. Foi uma experiência tremenda na minha vida. Isso vai ficar marcado, fez 1 ano agora, amanhã vai fazer 1 ano. Essa oração. Está gravado. O bom de gravar, eu gosto de gravar por quê? Porque tem coisas que a gente mesmo esquece. Igual eu falei com você, Deus vai lá e lê. Tem lá a pregação lá que eu taco aqui, mas Deus vai colocar as pessoas certas para escutar a palavra. Quando eu comecei, eu ficava com aquele negócio, compartilha meu vídeo, hoje eu não faço questão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que chegar onde ela vai chegar, onde ela vai ser direcionada, ela vai. E as redes sociais a gente usa para pessoas que talvez nem nunca escutou a palavra de Deus, que a palavra chega lá.
Eu tenho mais de 2.000 vídeos produzidos, 1 hora de vídeo falando de Deus. Eu tenho As 7 Eras da Igreja. Eu tenho esse livro, O Sobrenatural, do 1 ao 6. O 6 eu estou no início do 6, mas eu já fiz as lives todas. Então, quer dizer, graças a Deus, eu sou uma pessoa dedicada às mensagens do nosso profeta. E eu trago aqui, a mensagem não é minha não, tá? Eu trago a mensagem do profeta. E com a mensagem do profeta eu estou descansado. Sabe por quê? Porque ele traz ensinamento. E eu não sou uma pessoa que eu sei muita coisa não. Mas quando eu pego essa mensagem eu estou descansado. Porque o que eu falo aqui do profeta, tem coisas aí que as pessoas escutam, elas nunca escutou na vida delas. Porque eu tenho profeta. E profeta, Deus abre o céu para ele. E Deus quer abrir o céu para você também, para você entender o propósito dele na sua vida. Deus abençoe você. Senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, se deixar, gente, eu pego 2, 3 horas. É maravilhoso falar de Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar lá. Fique com Deus.